Agora faltando um minutinho para as 8 horas da manhã, seguindo com o nosso T-News, e como todas as quartas-feiras, o terapeuta Maurício Valente responde pra gente algumas dúvidas, né, aí sobre a reprogramação biológica, né, também abordando assuntos tão importantes para o nosso dia a dia que às vezes você não sabe como resolver, mas Maurício vem dar aquele toquezinho, você fala, opa, agora tem um norte, tem uma luz no fim do túnel, né, Maurício? Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia. É um prazer ajudar, né? Esse trabalho que a gente já faz há alguns anos. Um prazer estar aqui na Rádio T. Imagina, o prazer é nosso. Que felicidade, viu, Carlinha? Vamos lá, para mais uma quarta, Para né? mais uma quarta-feira. E hoje o tema é marido ou filhos? Quem vem primeiro? Olha que interessante. Bom, essa é uma pergunta que a gente aborda muito dentro de um trabalho, né? De um atendimento a um cliente dentro de consultório, porque a procura é muito comum. E normalmente nasce o filho, Carla, e se inverte uma ordem. E normalmente a primeira a inverter essa ordem é a mulher, tá? Na verdade não é uma regra, eu já peguei homens que invertem também. O que acontece? Existe dentro das terapias, a gente chama de biologia familiar, que um estudioso alemão se dedicou a isso. Existe três ordens do amor, né? 3 leis que regem os relacionamentos igual à gravidade, né? A gravidade é uma lei interessante. Se você pode não acreditar nela, mas ela influencia você, certo? Gravidade, se você pular de um prédio, eu não acredito em gravidade. Você pula de um prédio, você vai esborrachar no chão. Isso. Então, essas leis que regem os relacionamentos, elas existem também, independente se você acredita ou não. E a segunda ordem do amor que a gente fala, a segunda lei, né, é a ordem. Exatamente. Quem vem primeiro tem precedência. Quem vem primeiro é grande. Isso funciona na sua relação com o teu pai, isso funciona na relação de irmãos, do irmão mais velho para o irmão mais novo, e isso também funciona na relação de um casal. Então, quem vem primeiro? Por isso que a gente sempre fala aqui o perigo da dependência emocional, né? Quem vem primeiro na sua vida? Você ou o seu namorado? Vamos falar que você ainda não foi mãe, e o seu marido não foi pai. Quem veio primeiro? Foi você. Você tinha uma história antes. Por isso que a gente não pode se esquecer numa relação. A gente precisa aprender a ser feliz, a gente precisa aprender a estar bem sozinho. Bom, aí você casa, beleza? Aí você estava namorando, você casou. O que acontece tecnicamente? Aí vem o filho. Aí a ordem deve permanecer. Ou seja, quem vem primeiro? Nesse caso, o marido veio primeiro que o filho. Mas o que acontece? O filho nasce e às vezes a mulher esquece do cara, né? Esquece coisas bobas que fazia para esse marido, cuidados com a relação, às vezes esquece nesse momento desse homem. E aí você inverte uma ordem. E tem uma frase muito bonita desse psicoterapeuta alemão que eu respeito muito, que é o Bert, que ele fala assim, a ordem precede o amor. Então assim, eu amo muito, há muitos amores que destroem, por exemplo. Uma mãe que hiperprotege sua criança, hiperprotege o seu adolescente, é uma mãe que está destruindo o teu filho. Então não adianta ser só amar, a gente precisa ter ordem, tá? E a ordem tem que ser mantida. E quando o filho percebe, tá? Percebe na sua energia, na sua alma, que eu falo que é o seu subconsciente, quando o filho percebe que a ordem está correta dentro de casa, que uma mãe dá prioridade ao seu marido, mais do que o filho é importante pra caramba, mas o marido veio primeiro. Se não fosse esse homem, não existiria esse filho. É uma coisa que chega até a ser óbvia, só que às vezes a gente esquece. E aí você coloca o filho antes do marido, é muito triste isso. E isso vai reverberar sobre a criança. A criança vai sofrer, vai desarmonizar o lar. Aí você pode falar assim para mim, Maurício, mas meu casamento não é bom, por isso que eu coloco o filho primeiro. Aí piorou, né? Porque aí você usa o filho como muleta para te trazer a felicidade, porque o teu casamento não está prestando ou não está bom. Então é preciso olhar para isso, Carla. É preciso cuidar disso com muito carinho, para que a ordem seja estabelecida. A ordem antes do amor. A gente inverte isso com os pais, cara. Verdade. Né? A gente quer cuidar dos nossos pais, que a gente quer falar o que nossos pais têm que fazer. É uma inversão de ordem. Por quê? Porque os pais vieram primeiro. Os pais nos deram a vida. Quando a gente tem noção dessa ordem, as coisas fluem. Flui muito gostoso na vida dos filhos. Eu falo que a minha vida, eu da minha esposa Sara, sempre foi um laboratório, né?
a gente estuda e a gente teve 3 filhos, então teve A bastante para testar. experiência é. Teve Fala com bastante para testar. propriedade mesmo, Com viu, propriedade. Então, a gente viu muitas coisas acontecer ao longo desses anos de estudo da gente, a gente pode confirmar na prática mesmo. gente? Sim. Eu falo que eu estou muito longe de ser um teórico, né? Tudo na minha vida, conflitos conjugais, tive. Conflitos com filhos, quebra de ordem, tive. Então, assim, eu me sinto muito na autoridade de falar por isso. Eu já vivi todos os outros lados, eu já senti os resultados. Por isso que eu venho com muita confiança a falar aqui. Então, uma dica aí, né, cara, para os ouvintes se você olhar a tua vida e reconhecer aonde você está invertendo ordem, aonde você está deixando de colocar quem tem precedência, né? E buscar ajuda. Às vezes você não consegue sozinho, mas pelo menos agora você tem um norte, né? O que fazer. Porque se você está casado e você é mãe, tá? Cuidado, teu marido veio primeiro, ele tem precedência sobre a filiação. E uma coisa que realmente a gente para prestar atenção nesse tema, e há muita inversão de valores, Muita, né? Muita. Acontece mesmo. de verdade. Parece que, não, isso não acontece. Mas só que às vezes você para analisar, você se coloca no lugar, né? Poxa, estávamos aqui fora do ar brincando, que agora eu tenho que cuidar do meu pai, né? Brincando. Gente, isso é uma inversão. E eu não preciso cuidar do meu pai, ele é adulto. Exatamente. Né? E é uma situação Exatamente. assim, realmente, é uma brincadeira, né? Que estávamos comentando aqui sobre a vida particular, enfim. Mas, infelizmente, acontece e é aí que gera atrito na maioria dos casos. Perfeitamente. Inclusive, tem uma pergunta bem interessante aqui da Sueli, que ela coloca assim, o filho do primeiro casamento. Tudo é ordem, o que veio primeiro? Então, quando eu me envolvo, por exemplo, eu me envolvo com alguém aí, com a Sueli, e a Sueli já tem um filho, eu tenho que entender que esse filho tem prioridade sobre mim. Chegou primeiro. Chegou primeiro. Então, eu não sou obrigado a ficar com a Sueli se ela já tem um filho, por exemplo. Estou chutando aqui, tá, Sueli? Peguei você aí porque você fez a pergunta. Então, imagina que a Sueli já tem um filho e eu começo a me envolver com ela. Eu não sou obrigado, mas se eu quero ficar com a Sueli, eu tenho que entender que o filho dela veio primeiro e que ele é prioridade. Se eu não quero isso, eu posso fazer outras escolhas, tá? Mas, se eu escolhi a Sueli, quer ver outra inversão de ordem também muito comum? É quando você casa, Carla, e você ainda fica colocando o seu pai e a sua mãe como prioridade perante o seu casamento, né? Perfeito. Nesse caso, olha só, ocorre uma exceção. Então, às vezes você fala assim, mas não é tudo que veio primeiro? Veio primeiro. Então, meu pai, respeitar meu pai, exatamente. minha mãe. Porém, tem um detalhe aí que faz a diferença, tá? Que é muito bacana. Quando você começa uma vida com um cônjuge, o universo entende que a vida só pode vir dali. Certo. Então, a propagação da vida, a perpetuação da espécie só pode vir dessa nova relação. Por isso, nesse caso, há uma exceção que diz assim, o seu marido agora passa a ser mais importante do que a tua família de origem. Porque junto da tua família de origem, você não vai conseguir perpetuar a vida. E sim com esse companheiro. Então, a gente encontra muito problemas de casais por isso. Aonde fica preso ainda a família de origem e não olha para a relação, né? E isso é muito danoso, isso traz muitos problemas, Carlinhos. Maurício, volta também aquele tema, por exemplo, o marido está aí no relacionamento, a mãe ela começa a priorizar mais o filho, né? Dar mais atenção para o filho, porque nesse momento ele que está precisando da atenção da mãe. Uhum. O marido veio primeiro, mas ele tem aquela carência com a mãe dele lá atrás. Uhum. Perfeitamente. Aí você diz o marido, né? O marido. O marido. Então, aí você está dizendo que esse marido tem um vazio afetivo da sua mãe. Já é o segundo agora. Olha só, um amor interrompido. Então, ele, inevitavelmente, ele vai buscar uma dependência emocional. E é nesses casos que aparece a famosa dependência emocional. Ou do homem ou da mulher. Onde eu estou tentando no meu cônjuge suprir algo que me faltou. Sim. Isso é terrível para a relação, isso destrói a relação. Por isso que tem que... Mas veja bem, pessoal, ninguém faz isso por mal, ninguém é bandido, ninguém faz isso porque é ruim. O que a gente precisa, então, é de reconhecimento, cara. Às vezes nem a intenção, né? Não é, mas é só reconhecer, falar, cara, eu preciso de ajuda, realmente eu tô variando nisso, quem pode me ajudar? Nossa, isso faz a gente crescer tanto, né? Eu não preciso me bater o chicote, mas também eu tenho que ser responsável
para reconhecer uma situação e trabalhar para a mudança daquilo, né? Perfeito. Para quem está aí ouvindo agora, está acompanhando na live, né, o pessoal que já está aqui nas redes sociais já sabe como Isso te mesmo. encontrar. E quem está te ouvindo no rádio, como te encontra, Maurício? Olha só, os ouvintes aí, no meu Instagram, né, é @reprogramação biológica oficial, e o YouTube também, Maurício Valente Oficial. Então, eu falei reprogramação que era o antigo, cara. Eu os confundo, é Maurício Valente Oficial, tanto o Instagram quanto o YouTube. Eu até pensei, será que mudou de novo? Não, olha mudou. só, Maurício Valente Oficial, tanto o Instagram quanto o YouTube. Inclusive, dia 11, Carne, nós temos aquela aula gratuita, tá? Perfeito. Nós vamos abrir uma aula gratuita para você que quer fazer e quer entender mais sobre relacionamentos. Vai ser uma grande oportunidade para você. Só que tem que fazer inscrição, tá? Tá aí na bio, no meu perfil do Instagram. Entra lá, um link em azul. Você clica, você vai para uma inscrição, porque você vai ter que receber um convite para essa aula. Vai ser um prazer ter vocês, ouvintes, e vocês já que me acompanham aí na mídia social. Maurício, obrigada. É sempre um prazer e esclarecedor para nós, para todos os ouvintes, para entender também um pouquinho como que funciona essa questão da reprogramação, né, da ligação que nós temos com os nossos próximos pais, mães, enfim. Perfeito. Obrigada. Obrigado você, Carla. Excelente dia para nós. Para nós, agora são 8 horas e 10 minutos.